Olá, fã do esporte, começa agora mais um Giro Esportivo e hoje um Giro Esportivo mais do que especial. Neste dia nós comemoramos o Dia de Finados e hoje nós vamos fazer algumas homenagens a alguns esportistas que já nos deixaram aí, registraram seus nomes nos esportes aqui em Mococa, também na nossa região, e hoje nos deixa aqui a eterna saudade, as lembranças por tudo aquilo que esses esportistas fizeram aqui em nossa cidade. É lógico, a gente tem muito mais esportistas que a gente poderia estar trazendo aqui e homenageando neste dia, mas em nome desses homenageados, a gente estende aí as homenagens a todos os demais esportistas que já nos deixaram e nos deixaram muitas saudades. Abrindo então este dia especial de finados, nós vamos falar de Francisco José Dias Lima, o nosso saudoso Chico Piscina. O esporte mocoquense se deve a muito e muito mesmo ao Chico Piscina. Ele que em 1931 começou a estudar em São Paulo e com alguns amigos, praticava lá a natação. Retornando a Mococa, ele disse ao seu pai que no forte dele não eram os estudos, que ele queria trabalhar, e daí ele, que era o filho caçula, o pai teve que atender aí todas as suas vontades, e a maior vontade do nosso Chico Piscina foi a construção de uma piscina de 25 metros por 14. E desta piscina nasceu aí a Associação Esportiva Mocoquense, e hoje nós temos grandes histórias nos esportes aqui na cidade de Mococa, muitos deles disputados e realizados ali na Associação Esportiva Mocoquense. Ele criou um estatuto e em 1934 inaugurou a Associação Esportiva Mocoquense, e hoje, em homenagem ao Chico Piscina, anualmente é disputado o troféu Chico Piscina, quem a gente leva até vocês aí a imagem do último troféu Chico Piscina de 2019, e hoje aqui nós fazemos essa singela homenagem a Francisco José Dias Lima, o nosso eterno Chico Piscina, o mentor aí de grande parte do esporte mocoquense. Dando sequência aí neste quadro Meu Esporte, Minha Vida, nesta homenagem in memoriam aos esportistas, a gente não poderia deixar de fora o Cromwell Header, mais conhecido como Genarinho. O Genarinho foi o primeiro campeão paulista oficial por Mococa, logo após a filiação da Associação Esportiva Mocoquense na Federação Paulista de Natação. Em 1938, num campeonato de natação entre o litoral e o interior, ele venceu 100 metros nado costas e se tornou o primeiro campeão oficial de natação aqui da nossa querida Mococa. Posteriormente, ele se formou em Educação Física e passou a ser técnico também de natação ali da Associação Esportiva Mocoquense. Foi tricampeão paulista como técnico do interior nos anos de 1946, 47, 48. A gente leva aí para vocês a imagem do Genarinho, à esquerda ele ainda como atleta e a imagem da direita ele já como técnico de natação da equipe da Associação Esportiva Mocoquense. Já mais no final da vida, ele foi para Ribeirão Preto, foi professor na UNAERP e lá se aposentou. Foi um dos principais nomes do esporte mocoquense, o nosso primeiro campeão oficial de natação, a quem a gente rende aí todas as homenagens, e mandando aqui um especial abraço ao Maurinho Header, que também foi um dos primeiros campeões de natação da Mocoquense, o Maurinho, que é irmão do Genarinho. E agora nós vamos homenagear a primeira mocoquense a vencer uma prova de natação oficialmente. Foi Marieta Lacerda de Figueiredo Santos. Ela, em 1939, disputou o primeiro campeonato paulista de natação, venceu 50 metros nado costas e, posteriormente, ainda veio a se tornar tricampeã paulista nos anos de 34, 1940 e 41.
A gente leva aí imagens da Marietinha, assim como ela carinhosamente era conhecida. A foto ali da esquerda, ela bem criança, ainda bem novinha, e já a foto da direita, ali na disputa, ela no pódio, a atleta do Corinthians, ela no centro, vencendo os 50 metros nado costas. A Marietinha também fez parte da seleção paulista, que disputou o Campeonato Brasileiro de 1940. Então a família aí, as nossas homenagens, também a sua irmã, a Nadir Lacerda de Figueiredo, ela que também é uma esportista que até hoje pratica lá sua natação e sempre que possível visita aqui a Associação Esportiva Mocoquense. As homenagens agora vão para Antônio Birajara Amato, o seu Teca. Ele que foi um grande esportista, começou pela natação, teve também o futebol na veia, sempre jogou muito futebol. Ele foi o segundo campeão paulista da história da Associação Esportiva Mocoquense. Ele foi campeão paulista nos anos de 1934 e também 1940. O seu Teca também fez parte da seleção paulista que disputou os campeonatos brasileiros infanto-juvenil de 1940 e 1942. Tá aí para você uma foto do seu Teca ali com a equipe de natação, ainda bem pequeno. Ali na foto tem também o Crauer Heder, também o Lu Amato, enfim, grandes nomes aí da natação aqui de Mococa. Ele sempre foi um apaixonado pela natação. Ele, até os últimos dias das suas vidas, regularmente ia todos os dias lá na piscina da Mocoquense nadar os seus 1.500 metros. O seu Teca também, como eu já disse, foi um esportista de um alto calibre, né? Jogou no Rádio Futebol Clube e logo que ele entrou no rádio, ele conseguiu ser campeão do interior, entre outras várias conquistas no futebol. Também um grande esportista aqui da cidade de Mococa, que mais recentemente acompanhava o seu filho, João Aníbal, como técnico de natação, de basquete, perdão, e também o João Felipe Amato, que foi um dos grandes atletas de basquete aqui da nossa cidade. E a gente leva agora um breve depoimento para vocês, aí em homenagem ao seu Teca, do seu irmão mais velho, que completou essa semana 101 anos de idade, e ele fala um pouquinho aí do seu Teca, da sua paixão aí pelos esportes. Na época o Teca era nadador. Ele preferia mesmo era o futebol, mas nadava muito bem, estava sempre competindo para a EM e era um bom nadador, não desprezava a natação em troca do futebol, não. Muito bem, nós vamos agora homenagear mais um grande esportista aqui da cidade de Mococa, o Luiz Gonzaga Amato, mais conhecido aí carinhosamente como Lu Amato. Ele foi o primeiro campeão da história da natação mocoquense, primeiro campeão brasileiro, isso em 1940, participando do Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil, defendendo a seleção paulista. Ele foi campeão nos 100 metros nado peito, elevando aí o nome da cidade de Mococa a nível nacional, conquistando aí esse título de campeão brasileiro para a cidade de Mococa. Ele também, como seu irmão, o seu Teca, também jogou futebol em algumas equipes e sempre muito habilidoso. O Lu Amato também, um grande esportista. Tem até uma foto em uma das equipes que ele defendeu. Essa, se eu não me engano, é a equipe do Grêmio do Laticínios Mococa. O Lu Amato sempre esteve envolvido aí com o esporte, também com a política mocoquense. Um grande nome que nos deixou e nos deixou também muitas saudades. Nós temos também um breve depoimento do seu irmão, o seu Tino Amato, que também retrata aí algumas coisas do Lu Amato no mundo do esporte. Na nossa época de natação, o Lu se esforçava bastante nos treinos e conseguiu superar o pessoal todo que nadava
e tirava os primeiros lugares da turma mesmo, né? Então o Lúcio sempre foi um nadador muito esforçado e gostava da piscina, nadava muito e então era muito bom viver com ele. Nós vamos falar agora de Jorge de Castro Ribeiro, conhecido aí por todos como Professor Jorge. Ele que nasceu em Pirassununga, mas veio para Mococa, onde ele estudou, jogou no Rádio Futebol Clube, fez nome na história do Rádio Futebol Clube. Ele, no ano de 1947, foi campeão daquele campeonato de amadores da Federação Paulista, no setor 11, e em 1951 teve aí o ápice da sua carreira, naquela conquista histórica lá no jogo no estádio do Pacaembu. Tem até a foto aí, em destaque o professor Jorge. Esse jogo aí valeu a ascensão do Rádio Futebol Clube à primeira divisão, a elite do futebol paulista, no ano de 1951. Professor Jorge, de uma moral ilibada, foi o ícone do desporto e da educação aqui na nossa cidade. É respeitado por todos, servindo de exemplo aí para muitas gerações de esportistas e de estudantes. Merecidamente, em 1972, ele recebeu o título de cidadão mocoquense, passando aí não só de coração, mas oficialmente como cidadão mocoquense. Ele que levou aí o nome de Mococa e muito bem nos esportes. Nós teremos agora também um breve depoimento do seu filho mais velho, o Jorge de Castro Ribeiro Júnior, que fala aí da paixão do professor Jorge no mundo dos esportes. Meu nome é Jorge, sou filho do professor Jorge. Quero lembrar dele aqui com todo carinho, com toda dedicação, o excelente pai que ele foi como exemplo. Foi grande jogador de futebol, foi campeão pelo rádio, participou também de outras competições, com salto, voleibol, corrida, foi um atleta completo. Também foi professor de matemática, né, deu aula para muitos alunos, mais de 30 anos, e todos se lembram dele com carinho. Eu queria deixar aqui minha saudade, minha consideração por ele, que seja feliz onde ele estiver neste momento. Obrigado. Bom, toda cidade tem grandes esportistas, mas tem aquela pessoa que é responsável por levar as informações do esporte, também da cidade, a toda a sua população. Aqui em Mococa, nós tivemos o privilégio de contar com o seu Mário Zamarian, mais conhecido aí por todos como Malim Zamarian. Ele que é mineiro aqui da cidade vizinha de Aceburgo, mas desde muito cedo morava já aqui na cidade de Mococa, sempre esteve ligado ao jornalismo. Ele começou ajudando aí na limpeza da gráfica, onde era impressos jornais aqui da cidade de Mococa, e também ele era o responsável para a distribuição dos jornais aqui na cidade nos finais de semana. Em 1948, ele passou a ser correspondente da tradicional Gazeta Esportiva de São Paulo, levando aí todas as informações aqui do interior lá para a capital. Mais tarde também ele trabalhou no Diário de São Paulo, Correio Paulistano, Jornal de São Paulo, entre outros. Aqui na cidade de Mococa, trabalhou em todos os órgãos de imprensa de nossa cidade. Foi um grande jornalista, um grande homem e, acima de tudo, um grande esportista. Nós teremos aqui dois depoimentos. O primeiro depoimento do professor Marquinhos Machado, companheiro do seu Malim, da época do Panathlon, e também do Luiz Armando Calió, que na sua gestão como presidente da Associação Esportiva Mocoquense, teve o Malim como diretor de Relações Públicas. Ele também dedicou grande parte da sua vida como diretor da Associação Esportiva Mocoquense. Vamos então ao depoimento aí do professor Marquinhos Machado e também do Luiz Armando Calió, nesta singela homenagem ao nosso saudoso Malim Zamarian. Grande Malim Zamarian, como já escreveram, o seu Malim da coletoria, o seu Malim do rádio, o seu Malim da piscina,
seu Malim do jornal, seu Malim do esporte, seu Malim das ruas, seu Malim do povo. Mesmo sendo aciburguense, escreveu a história de Mococa como um mocoquense jamais o fez. Um respeito e admiração muito grande. Foi um cidadão respeitado por todas as classes sociais. E para finalizar, não poderia deixar de dizer o que foi o Malim. Em seu sepultamento, muita gente presente, que não é surpresa para ninguém, o silêncio total, e a pitula grita lá do fundo: e agora, quem é que vai pagar minhas pingas? Todo mundo sorriu. Foi um momento Malim Zamarian. Até o outro lado do mistério, meu amigo, como você mesmo dizia. A gente se vê em breve. Abraço. Senhor Mário Zamarian, carinhosamente chamado de Seu Malim, pessoa extremamente ligada ao esporte da nossa cidade, colunista esportivo e radialista esportivo, representante da Gazeta Esportiva na cidade de Mococa, fundador e primeiro presidente do Paraton Clube de Mococa. Eu tive a honra e o orgulho de tê-lo como diretor de Relações Públicas quando presidente da Associação Esportiva Mocoquense. Seu Malim era uma pessoa muito participativa e uma reserva moral para aquela nossa diretoria. Tinha por ele o maior respeito e admiração. Sem dúvida, uma figura de destaque em nossa cidade. Muito bem, mais um grande nome do esporte mocoquense, Francisco de Assis Molo, conhecido aí para toda a comunidade aquática do Brasil como Kim Molo. Ele se formou em Educação Física pela Universidade do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Já em 1957, ele começou aí a reorganizar a equipe de natação aqui da Associação Esportiva Mocoquense. 2 anos depois, já conquistou aí títulos estaduais. Em 1960, já tinha um campeonato sul-americano e também em 1961, os seus atletas já tinham aí a marca de 2 recordes brasileiros e 2 recordes sul-americanos. Teve aí a Maria de Lourdes Cacheta, também a Maria Isabel Vieira Guerra como as suas principais atletas, campeãs sul-americanas. E, aliás, a Bel Guerra, em 1972, chegou a participar das Olimpíadas de Munique, na Alemanha. O Kim Molo também fez parte aí da administração esportiva na prefeitura, juntamente com os prefeitos Francisco Coelho de Moraes e Francisco José Vieira Guerra. Foi membro fundador e presidente do Paraton Clube de Mococa e sempre foi convidado aí para dirigir as equipes de natação dos principais clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas o Kim Molo nunca desejou sair daqui da cidade de Mococa, onde ele formou a sua família, dedicou toda a sua vida ao esporte mocoquense, ajudou o Coraci Nunes na eleição para presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, um ícone do esporte mocoquense, que hoje, mais do que merecidamente, a Associação Esportiva Mocoquense presta uma homenagem a este esportista sem palavras para descrever. Tem até a foto aí do troféu Kim Molo, disputado em 2018 em homenagem ao nosso saudoso Kim Molo. E o seu filho Luiz Sérgio Molo também conta aí um pouco dessa paixão do Kim Molo pelos esportes. Olá, Flávio. Eu agradeço pelo convite em participar do quadro Meu Esporte Minha Vida, que está homenageando os mocoquenses em memória. Vou falar um pouco do Francisco de Assis Molo, do Kim Molo, que é o meu pai, que foi uma pessoa que se dedicou ao esporte. O esporte fez parte da vida dele, era uma pessoa que transpirava esporte, vivia do esporte, vivia para o esporte, em especial a natação mocoquense. Acho que a contribuição dele para a natação
foi além do município de Mococa, ele contribuiu muito para a continuidade e para a evolução da natação na cidade de Mococa, mas também no estado de São Paulo, da natação no estado de São Paulo e em vários momentos para a natação no âmbito nacional. E em alguns momentos até internacional, com nadadores participando de campeonatos internacionais e Olimpíadas de 1972, como foi Abel Guerra. O Kim Molo era uma pessoa muito fácil de convivência e que nos deixou muito cedo, e foi uma pena, porque ele poderia estar dando contribuições até hoje para o engrandecimento da natação e do esporte na cidade de Mococa. Bom, e não poderia de forma alguma deixar de ser homenageado um dos atletas que levaram o nome de Mococa aí para todo o canto do Brasil. Até hoje é reconhecido e reverenciado por muitos atletas que tiveram aí o prazer de conviver com o nosso Gilmar Justino Dias, o nosso grande Mococa. Ele que foi volante, né, do Palmeiras, na época que o Tele Santana era o técnico, final dos anos 70, comecinho dos anos 80. Tem até aí para você de casa recordar uma foto do Mococa num estádio lotado, defendendo as cores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele também chegou a jogar no Bangu do Rio de Janeiro, no Santos, no nosso rádio aqui de Mococa, e também teve uma pequena passagem pelo Rio Branco de Americana. Ele chegou a viver uma excelente fase vestindo a camisa alviverde do Palmeiras. Uma das suas melhores partidas aconteceu em 9 de dezembro de 79, quando o Palmeiras goleou o Flamengo por 4-1 no Maracanã. Graças à boa marcação, ao vigor físico, ele chegou até a ser cotado para a seleção brasileira de 1982, posto que após acabou sendo ocupado aí por Paulo Roberto Falcão. Aproximadamente o Mococa fez 75 partidas pelo Palmeiras, 32 vitórias, 21 empates, 22 derrotas, marcando aí um total de 11 gols. A gente conseguiu contato com o Deus da Raça, o Rondinelli, mito no Flamengo, e ele manda aí uma homenagem ao nosso saudoso Mococa. Olá, Flávio Campos, aqui é o Rondinelli, Deus da Raça. Primeiramente, muito obrigado pelo convite em participar do seu programa Giro Esportivo, da TV Direta aí de Mococa, e falar do nosso querido e saudoso Mococa, um grande amigo, um grande ser humano e principalmente um grande profissional pelas equipes que passou e brilhando na Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente tem um orgulho e um carinho muito grande por ele, muitas saudades, porque nos deixou prematuramente em um acidente do qual fiquei sabendo. Mas que esta homenagem seja realmente de grande valia aos seus familiares, de tudo aquilo que ele prestou e honrou ao futebol brasileiro, com toda a sua garra, toda a sua vontade e profissionalismo. Valeu, meu querido, um forte abraço e deixo aqui as minhas saudades a toda a família do nosso querido Mococa. Valeu, um forte abraço, fique com Deus, um belo programa aí a todos os teus ouvintes do programa Giro Esportivo. Sucesso, fique com Deus. Bom, nós vamos falar agora de voleibol e não poderíamos deixar de lembrar e homenagear Paulo César Briziguelo, o Juca, o Juquinha aí para os mais íntimos, o nosso saudoso Juca. Tem até uma foto aí para você de casa, tá ali no destaque, o Juca, nesta equipe aí fantástica do professor Kiko Amato. Esta equipe aí venceu praticamente todas as competições que disputou. E para o Kiko, que é técnico de voleibol aqui na cidade de Mococa por mais de 40 anos, um dos principais técnicos aí do interior paulista,
ele considera o Juca como um dos jogadores mais completos do voleibol aqui da cidade de Mococa de todos os tempos. O Juca, ele participou de todas as conquistas importantes do voleibol mocoquense, ele que entrou lá na categoria mirim e ficou até a categoria adulto. Um grande companheiro seu de time, Marcelo Bianconi, jornalista esportivo, fez questão de participar e também presta uma homenagem ao nosso saudoso Juca. Flávio, muito legal essa homenagem que você está dedicando a uma pessoa e um esportista muito importante para a nossa cidade. O Juca, Juquinha, como a gente chamava. Fiz questão de vir gravar aqui, ó, na quadra da Associação Esportiva Mocoquense, que foi aqui que eu vi e conheci o Juca. Quando o Girafa me trouxe, o professor Kiko, para jogar vôlei por Mococa, eu tinha dois ídolos no vôlei. O Moreno, acho que muita gente se lembra, né, os mais velhos da seleção brasileira. E chegando aqui, o maior ídolo que eu tive foi o Juca. Eu prestava atenção em tudo que ele fazia, ele era compenetrado. Nos treinos ele puxava a fila, no jogo ele era monstro. Para mim foi um dos melhores jogadores que o Mococa teve daquela geração. Tivemos grandes jogadores, um grande time, mas para mim o Juca foi o melhor jogador. E outro, ele ensinava muito a gente. Ele era muito sério, ele era um cara que se dedicava demais, por isso eu jogava muito. Então fica aqui toda a minha homenagem também ao Juca, o Juquinha, como eu gosto de falar. Ele era um gigante e era um gigante de coração também. Ele era sério, ele era caladão, mas ele tinha um coração muito grande. Então um beijo na família do Juca e para ele, onde ele estiver, tá bom? Valeu, Juca, valeu, Flávio, pela homenagem. Ainda falando de voleibol, nós não poderíamos esquecer de uma pessoa que foi muito importante para o voleibol mocoquense. José Vieira dos Santos Neto, o saudoso Neto Lanches, foi um grande amante do esporte. Tem até uma das fotos aí do Neto Lanches, ele que sempre patrocinou as equipes de voleibol aqui da cidade de Mococa, em especial da Associação Esportiva Mocoquense, e teve aí um papel fundamental nas conquistas de vários títulos regionais e estaduais no início da década de 90. O Neto também era um amante do esporte, não só do voleibol, também apoiava as equipes de futebol, sempre aí patrocinando uniformes, enfim, dando o seu apoio da forma que ele podia ajudar, sempre contribuiu muito para o crescimento do esporte mocoquense, e a gente não poderia esquecer de homenagear o José Vieira dos Santos Neto, nosso saudoso Neto Lanches, nesse dia especial aos esportistas in memória. Em se falando de futebol e futsal, nós não poderíamos deixar de homenagear um dos principais jogadores que a cidade de Mococa já viu tanto no futsal como no futebol. Vandercy Silva, o nosso saudoso Nenê, um jogador assim habilidosíssimo, um esportista diferenciado acima da média. É um multicampeão, né? Ele venceu inúmeras conquistas, né? Ele disputou muitos e muitos campeonatos, tanto no futebol como no futsal. Ele que fez uma dupla espetacular, talvez a principal dupla do futebol e do futsal aqui de Mococa, juntamente com seu irmão, o Claudecir da Silva, ele que eram gêmeos e complicavam a vida ali de todos, né? Você não sabia se você estava marcando o Vandercy ou você estava marcando o Claudecir, os dois enganavam geral, os dois jogavam o fino da bola. Nós temos o registro ali do Vandercy em 1986, em uma das equipes que ele defendeu, e já mais recentemente, ali no início dos anos 2000, ele que fez parte desse time aí, como não lembrar desse time, só fera, aí ele que dividiu o campo aí com seu irmão, esta equipe aí que ganhou praticamente todas as competições aqui na cidade de Mococa, e o Vandercy era peça fundamental. Nós vamos ter aqui 3 depoimentos em homenagem ao Vandercy. O Rodrigo Alegrete de Freitas, ele que também jogou junto com o Nenê, grande amigo. Também o Fausto Suano quis participar com a gente assim que fez o convite, prontamente nos atendeu nessa homenagem. E é claro, seu irmão gêmeo, o Claudecir da Silva, ele que fez
aqui, na minha modesta opinião, uma das principais duplas do futebol e do futsal aqui da cidade de Mococa. Oi Flávio, amigos, recebi esse convite para falar do Nenê, uma honra para mim, um grande amigo, né? Na verdade dois, né? Os dois Nenê, mas hoje em memória o Vandercy, um grande amigo que Deus me colocou na minha vida. E aprendi muito, né? Aprendi muito com o Nenê, fora da quadra e nas quadras. Joguei futebol com o Nenê desde criança, né? Nos meus 7, 8 anos a gente brincava no portão da Antártica, perto da minha casa. E aí comecei a jogar futebol com eles, 13, 14 anos, disputando campeonato. E para mim, sem dúvida, junto com o irmão dele, os melhores jogadores de Mococa, que Mococa já viu, de futebol de salão principalmente. E que eu guardo comigo a vontade de ganhar, a competitividade do Nenê, que às vezes não dava só na técnica, né? Tinha que ser na vontade, na garra, e às vezes até extrapolava um pouco, mas a gente que conhecia, né? Servia de combustível, a loucura dele de ganhar, a vontade de ganhar. Então falar do Nenê é garra, é vontade, além de um craque, de um gênio que Mococa viu. Aproveitar e mandar um abraço para o outro Nenê, né, que deve estar assistindo o programa. Um abraço, um beijo no coração e um abraço a todos. Bom pessoal, tudo bem? Meu nome é Fausto, eu estou aqui para falar do Vandercy, mas talvez as pessoas não vão saber de quem que está se tratando, então eu estou aqui para falar do Nenê. O Nenê que já tem algum tempo que nos deixou aí, mas as nossas lembranças das coisas boas que nós vivemos a gente sempre mantém vivo aqui, e nós nunca vamos deixar o Nenê ser esquecido. Um cara um amigo de um caráter fantástico que eu guardo no meu coração, meu irmão de verdade, eu tenho a honra de poder falar isso. E um cara dentro de campo com muita habilidade, com uma técnica apurada, tomei muita caneta dele, entendeu? É um cara que eu só tenho coisas boas para falar, palmeirense, um cara muito família, que adorava a família, adorava os amigos, enfim, um cara que eu guardo no coração. Eu deixo aqui o meu beijo para você, Vandercy, de onde você estiver aí do céu, olhando pela gente, que continue nos abençoando aqui sempre. Dá um beijo no Gustavo, meu irmão aí, que eu dou um beijo no Neno, teu irmão aqui, tá? Grande abraço, valeu galera. Bom, falar do meu irmão é fácil, né? Meu irmão sempre foi um apaixonado pelo futebol, tanto nos gramados quanto nas quadras, embora ele tinha uma quedinha mais pelas quadras. Ele dizia que o futebol era um pouco mais técnico, né? Quanto à trajetória dele, dos 9 até uns 12, 13 anos, ele treinou na escolinha do professor Bolinha, que era a famosa turma de 1970. Depois disso nós fomos para os Cordígeros, que é aquele famoso time que o pai do Demetrio Zubica, ele pegou os melhores moleques dos outros times na época e montou uma seleção e realmente tornou-se um time imbatível. Quando o time dos Cordígeros se desfez, ele começou a disputar os amadores, os campeonatos municipais que tinha em Mococa, aqueles famosos campeonatos de futebol de salão, né, que eram muito disputados ali na época de 2000, né? Ele sempre foi um apaixonado pelo futebol aqui em Mococa, né? E algumas histórias engraçadas por ter um irmão gêmeos e jogar no mesmo time. E eu me lembro bem que uma vez ele cometeu uma falta para amarelo, e até o juiz chegar nele para aplicar o amarelo, no meio do caminho o juiz acabou me dando o amarelo, né? E eu reclamei para o juiz que o meu irmão que cometeu a falta, ele achou que eu estava enganando e acabou me dando o vermelho, né? Me expulsando. E o meu irmão bem quietinho, né? Queria continuar jogando. Uma outra vez o professor pedia para um nenê sair, né, para dar lugar. Os dois nenês estavam em campo e ele passava perto de mim e ele dizia: olha, eu acho que é para você sair, hein? E eu dizia que eu achava que era ele que tinha que sair, né? Ou seja, os dois fominhos e não queria sair, e os dois queriam continuar jogando ali, né? Realmente algumas histórias muito engraçadas. Irmão, faz mais que 18 anos que você nos deixou. A gente sente muito a sua falta, muita saudade sua, tá? Eu, as suas irmãs, os seus irmãos, você faz muita falta aqui. E que mesmo vivendo em mundos diferentes, eu sei que de alguma forma você sempre está presente, sempre está com a gente, né? E eu que te carrego seguro, guardado aqui no meu coração. Te amo, Nenê. E mais um grande esportista que sempre se destacou nas quadras e nos campos, no futebol e no futsal. Quem não se lembra de José Ricardo de Oliveira,
mais conhecido carinhosamente aí no meio esportivo como Biruta. Ele tinha esse apelido, acredito eu, não por acaso. Ele deixava os seus marcadores birutinha em campo, um outro cracaço de bola, jogava fácil, driblador, artilheiro. Se eu não me engano, numa das competições lá na Associação Esportiva Mocoquense, num confronto lá, uma equipe assim um pouco abaixo do nível da competição, o Biruta chegou a marcar, se eu não me engano, na mesma partida, 9 gols, se não me falha a memória. Até nós temos aí um registro do Biruta em ação, né? Nessa foto aí, se eu não me engano, essa equipe aí fantástica de futsal ganhou muitos títulos aqui na cidade de Mococa e o Biruta era uma das peças principais nesta equipe de futsal. No futebol também nós temos o registro aí do Biruta em ação. Essa equipe também deu muito trabalho e nessa foto nós temos ali o terceiro da esquerda para a direita. A gente registra ali também a presença do Marcos Antônio Azevedo, Marcão, ele que também nos deixou aí precocemente, também foi um talento do futebol aqui na cidade de Mococa. E ele, juntamente com o Biruta, sempre aí nos traz ótimas recordações. Ali na foto também tem o Paulinho Campos, que também fará parte aí desta homenagem ao Biruta. E antes do Paulinho dar o seu depoimento, eu não poderia deixar de registrar que o Paulinho foi o responsável pela assistência do último gol do Biruta. Esse gol que foi feito lá na ABB, num bate-bola aos sábados, que tradicionalmente acontecia lá na ABB aqui de Mococa, e o Paulinho fez a assistência para o último gol do Biruta, ele que infelizmente logo depois nos deixou. Nós teremos então agora uma homenagem aí do Paulinho Campos a este grande jogador de futebol e futsal aqui da nossa cidade de Mococa. Flávio, obrigado pelo convite em participar desse programa. Parabéns pelo seu programa. E assim, como a gente já sabe, falar do Zé Ricardo do Biruta como desportista é bem fácil, né? A linguagem popular, assim, que a maioria das pessoas sabe, é o cara embaçado para jogar contra. Quem era a favor dele não reclamava muito não, porque ele é tipo assim, joga em mim que eu resolvo. Então ele era mais ou menos assim. E como pessoa também uma ótima pessoa. Então, assim, perdemos um grande amigo, mas graças a Deus a gente tem sempre a lembrança dele e é isso que importa. Um abraço, obrigado, parabéns pelo programa. Bom, e as nossas homenagens agora vai para um super atleta, ele que participava de inúmeras modalidades, ele que jogou futsal, futebol, vôlei na areia, futevôlei, enfim, Marcelo Mofa Garófalo, qualquer modalidade que ele decidia jogar, ele assim o fazia com muita maestria. Era um atleta super diferenciado, muito habilidoso, simples, objetivo, humilde, era de equipe, colaborativo, aquele que não tinha tempo ruim dentro das quadras ou dos campos. Era um jogador que vestia a camisa, dava o seu máximo dentro do campo. Uma pessoa de uma educação sem igual, um ser humano exemplar. Ele que defendeu aí as cores do futsal aqui de Mococa, tem até um registro ali defendendo a equipe do Derla, juntamente com seu amigo o Rafinha Prini. Nós temos também um registro dele aí nas quadras, ele que juntamente com o Alex Rodrigues, o Cabeção, venceu uma das edições do Projeto Verão, lá na EM, no vôlei de praia. Enfim, o Marcelo Garófalo, em qualquer modalidade, ele se dava muito bem. Tanto é que posteriormente se formou em Educação Física, se tornou um grande profissional de Educação Física. Sem contar que por onde ele passava, só deixava alegria, satisfação. Era um cara que dava gosto de estar perto, de conviver e de bater um papo sobre os esportes que ele praticava. Nesta homenagem,
nós teremos agora a participação do Rafinha Prini, ele que faz aí um breve relato também da paixão do Marcelo com os esportes. Olá, Flávio, é um prazer mais uma vez estar participando do seu programa. Nada mais justo essa homenagem ao nosso amigo e companheiro Marcelo Moffa. Eu e o Marcelo começamos a amizade desde a época dos Carvilares, representando a nossa escola em diversas modalidades esportivas, nos campeonatos aqui de Mococa, na região. Jogamos futsal, jogamos voleibol, handebol e até basquete para a escola. Marcelo se destacava em todos os esportes que ele praticava, né? Marcelo também foi um grande companheiro, um grande amigo. Ele fazia parte da minha família. Fui padrinho de casamento dele. Fizemos faculdade juntos, íamos juntos para a faculdade na van. Marcelo chegou a fazer um convite para tocar a escolinha do artesanato, que ele foi o grande mentor dessa escolinha. Começamos o trabalho, mas infelizmente o Marcelo nos deixou tão cedo, nos deixando muita saudade. E Marcelo também, nós representamos Mococa através do futsal, na Taça PTV, jogos regionais, jogos abertos. E Marcelo sempre foi, por onde ele passava, sempre foi aquele amigo, aquele companheiro, né, e um atleta dedicado. Quando a gente pode dizer, Marcelo era um atleta nato, né? Qualquer esporte que ele jogava, ele se dava bem. E hoje, com certeza, lá onde ele está olhando para nós aqui, nós esportistas. Um abraço, Flávio, um abraço e um beijo para Malu. Tá aí o depoimento do Rafinha. Nós temos agora também a participação do Alex Rodrigues, o cabeção, ele que fez dupla com o Marcelo Garófalo no vôlei de praia, sendo campeões. Ele também vai contar um pouquinho aí da história do Marcelo. Bom, primeiro, feliz por fazer parte dessa homenagem ao Marcelo. Marcelo Garófalo, um parceiro, um amigo, um irmão, né, praticamente. Foi muito bom o momento que passamos aí. Duas passagens interessantes, uma pescaria uma vez. 6 horas da manhã chegamos no pesqueiro, ficamos até a noite. Nossa, mas nós pegamos peixe, divertimos a beça. Eu não esqueço desse dia. Que bom seria se tivesse toda essa tecnologia hoje para poder mostrar. E esse torneio de vôlei de areia foi em 2005, chegou o momento do torneio. Eu falei, Marcelo, eu não tô aguentando mais, cara, eu não tô aguentando. Ele falou, não, vamos lá, firme, forte. Eu fui, nós superamos, fomos campeões desse dia e muito bom de fazer parte dessa homenagem aqui, tá certo? A família do Marcelo, um beijo, um abraço de coração. Ele tá num lugar melhor que a gente lá, olhando pela gente aqui na terra. Tá, um beijão, fiquem com Deus, um abraço, valeu. E para fechar esta homenagem ao Marcelo, não poderia ficar de fora sua mãe, a Malu Moffa Garófalo, ela que sempre apoiou o Marcelo em todas as suas decisões e não tinha como dar diferente. Foi um grande esportista, um grande filho, um grande marido, um grande amigo, enfim, uma grande pessoa. Fiquem agora aí com o depoimento da Malu ao seu grande amor da vida, o seu filho eterno, o nosso saudoso Marcelo Moffa Garófalo. Olá, eu sou a Malu, mãe do Marcelo Moffa, um grande admirador do esporte. Ele participou de vários campeonatos da cidade, futevôlei, futsal, futebol, trazendo várias medalhas. O Marcelo tinha um sonho desde criança, criar uma escolinha para crianças carentes da nossa cidade. Mas como todos sabemos, esse sonho foi interrompido precocemente. Mas eu fico muito feliz, porque ele deixou um legado de amigos que o guardam até hoje em seu coração. E hoje, agradeço muito essa homenagem feita a todos os jovens participantes do esporte, principalmente pelo meu filho Marcelo Moffa, que o Deus o tenha em bom lugar. Como nós sabemos, as pessoas que amamos não morrem, elas partem antes de nós. Agradeço imensamente essa homenagem, fiquei muito feliz. Bom, a vez agora é de homenagear mais um que tinha o esporte aí no seu sangue. Futsal, futebol, vôlei na areia, futevôlei, jogava e depois também passou a apitar. Ele que era apaixonado aí pelo apito, apitava futebol, futsal,
vôlei na areia, biribol, enfim, tudo que se chamava João Paulo da Silva Pena, ele participava e muito bem, e também apitava diversas modalidades. Ele estudou sempre ali na Escola Godoy, onde teve a maior parte da sua infância e praticando praticamente todas as modalidades esportivas oferecidas na época. Ele começou no futebol com o mestre Bolinha e até tinha um apelido carinhoso como sendo, apesar de artilheiro, ele tinha o apelido aí de Rei do Impedimento. Gostava de ficar na banheira, aí o nosso Pena. Bom, seu sonho era formar em Educação Física, ele se formou. Você teve aí até o registro aí fotográfico da equipe da Prefeitura Municipal de Mococa, dirigida aí pelo mestre Bolinha. E o Pena conseguiu se formar em Educação Física e realizar o seu sonho, que era trabalhar com as crianças. Ao longo aí da sua trajetória, organizava inúmeros campeonatos de futsal aqui também em Mococa. Chegou a apitar futebol na Liga Rio Pardense de Futebol. Tem até o registro aí na foto, ele apitando juntamente com Kleber Abad, um dos principais árbitros do Brasil, um jogo aí que o cantor Daniel fez contra a seleção aqui da cidade de Mococa. Também apitava futsal, tá aí também um registro para você de casa, o Pena aí no destaque com o Rafinho, o Delei, ele que sempre que eu convidava participava dos jogos lá de futsal, dos projetos Verão na Associação Esportiva Mocoquense. Sempre foi um sonhador e fez muito para o esporte mocoquense. Nós temos agora um depoimento do Devilson Pereira, ele que foi grande amigo do Pena e traz aí um pouco da história deste grande esportista mocoquense. É um prazer poder estar participando do Giro Esportivo com o Flavinho e falar do nosso amigo João Paulo da Silva Pena. Seria muito melhor que ele estivesse aqui com a gente, né? Mas ele deixou um legado, muitas histórias no futebol que a gente não pode esquecer. Vou citar alguns exemplos, 3 exemplos na verdade. Um deles, Santista Roxo, ele com seu pai e o seu irmão Fernando sempre iam nas partidas, e quando ele ia assistir o jogo do Santos, depois a gente, quando se encontrava, falava: puxa vida, olha o Santos como jogou bem. Outro momento, na época do time do Bolinha, depois dos treinos, ele era de 80, eu de 78, mas ele gostava de treinar, bater pênalti, ele sempre batia no meu canto esquerdo, e mesmo pulando era difícil pegar, porque ele batia rente na bochecha da rede, batia bem demais. Então isso... E o terceiro exemplo recente, né, nas competições de salão, ele organizando e convidava sempre a gente para fazer coberturas, a gente fazia filmagens, entrevistas e falava das competições. Infelizmente ele nos deixou tão cedo, a saudade é muito grande e infelizmente, né, quem sabe um dia a gente possa nos reencontrar. Um forte abraço. Bom, e para fechar esta homenagem ao nosso saudoso Pena, o seu irmão Fernando Silva Pena também faz um depoimento retratando aí todas as características do Pena, um grande esportista, ele que jogou muito bem e também apitava como ninguém. Oi Flávio, boa noite. Venho aqui em nome dos meus pais, em meu nome, agradecer essa singela homenagem que você está fazendo a todos os esportistas de Mococa em memória, e especialmente ao meu irmão, ao João Paulo, mais conhecido como Pena, um grande esportista na área de futebol de campo, na área de futsal, mas em todas as modalidades ele gostava, apitava futevôlei lá no clube, apitava as coisas, ligado ao esporte. Quando criança, jogou na escolinha do Bolinha, jogou na escolinha do Joãozinho Barreto, né, a escolinha de futsal, fez curso de educação física, depois fez curso de arbitragem, tanto para campo quanto para salão, gostava do que fazia, fez muito, acredito que fez muito pelo esporte amador de Mococa, principalmente pelo futsal, engajava no Interclubes, no Interindústria. E venho aqui, através desse pequeno vídeo, te agradecer, e a todos os mocoquenses que um dia esteve do lado do meu irmão, que ajudou o meu irmão em alguma coisa. E graças a Deus, se Deus quiser, ele está num lugar muito bom. Flávio, obrigado.
uma boa noite, até mais, muito obrigado mesmo. Bom, e agora nós vamos prestar uma singela homenagem a Roberto Brigagão Nasser, ele que sempre foi um apaixonado pelo mundo esportivo, ele nadava, caminhava, enfim, tudo que ele podia fazer relacionado ao esporte, ele assim o fez. No final da vida, ele chegou a ter na sua própria casa uma academia onde ele malhava diariamente, um cara que tinha o esporte assim como uma das principais coisas. Médico de formação, sabia da importância, né, da prática esportiva e ao longo da sua vida ele sempre praticou a sua atividade física. Se não bastasse, também foi um dos principais apoiadores do voleibol mocoquense, em especial a categoria feminino. Temos até aí uma foto das equipes aqui da Associação Esportiva Mocoquense, que durante praticamente mais de 20 anos foram patrocinadas pela Somassey, e isso tudo graças à família Nasser, ao Feu, ao Robertinho, nosso homenageado, ele que foi um empresário de sucesso e nos deixa muita saudade, um cara também do bem, que a gente tinha o privilégio de poder conversar sempre que tínhamos reuniões lá na Somassey para tratar assuntos de patrocínio das equipes de voleibol da Associação Esportiva Mocoquense. Graças ao apoio da Somassey, a equipe feminina da Associação Esportiva Mocoquense conquistou aí muitas vitórias e também muitos títulos aqui no estado de São Paulo. A gente deixa aqui a nossa homenagem a esse grande homem que fez muito para o esporte mocoquense, e para encerrar nós teremos aí um depoimento do seu filho, o Francisco Dias Nasser, mais conhecido aí como Kiko Nasser, ele que fala também do amor e da paixão do seu pai com o mundo dos esportes. Boa noite a todos, meu nome é Francisco, a TV Direta está fazendo uma homenagem aos esportistas que já faleceram. Homenageado é meu pai, Roberto Nasser, ele nadou através do clube, disputou bastante campeonatos regionais, inclusive do Campeonato Paulista. Assim como o irmão dele, o Zezinho Nasser, também participou do Campeonato Paulista. Meu pai foi uma pessoa muito relacionada ao esporte, era médico, se cuidava muito, sempre fez muita caminhada, sempre gostou muito do esporte, andou muito de bicicleta e depois, no final da sua vida, ele tinha uma academia dentro da casa dele, onde ele participava frequentemente na academia. Muito obrigado pela homenagem, agradeço muito a TV Direta e ao Flávio. Obrigado. E para fechar essas homenagens nesse dia de finados, a gente traz agora aí uma singela homenagem a esse jogador espetacular que nos deixou aí recentemente, fez 1 ano apenas da sua partida, ele que acabou partindo aí da forma que ele mais amava. Ele acabou, infelizmente, logo após uma partida de futebol, sentindo-se mal e, infelizmente, nos deixou. Eu falo de Jaime Fernandes Vieira, o nosso grande Kaká, ele que é reverenciado aí por muitos, aliás, muitos o consideram aí um dos principais jogadores aqui da cidade de Mococa, no futebol e também no futsal. O Kaká que começou lá no campo da Mocoquinha, no Mocoquinha Esporte Clube, o Pratinha, que também é outro esportista que faz muito para o esporte mocoquense, ele dedica, não é um profissional de formação, mas dedica sua vida ao esporte mocoquense, trata aí com o futebol como uma grande paixão. A gente deixa aqui o nosso reconhecimento também ao Pratinha, ele que descobriu o Kaká lá no Mocoquinha Esporte Clube. O Kaká depois tem até o registro aí do Kaká ali no destaque com a equipe do Mocoquinha Esporte Clube. Aí o Kaká começou a jogar lá o seu futebol fácil, muito habilidoso, né? E não tinha outra saída. Logo foi para o Operário Futebol Clube, em seguida chegou ao Rádio Futebol Clube. Já no Rádio, ele, juntamente com o Pratinha, conquistou aí o direito de fazer um teste no Botafogo Futebol Clube lá de Ribeirão Preto.
fez o teste, passou e lá no Botafogo de Ribeirão Preto ele ficou aí por algumas temporadas defendendo o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois ele ainda defendeu o Clube Atlético Linense lá de Lins e também chegou a defender o América Futebol Clube lá de Belo Horizonte. O Kaká foi um craque, jogava muito, jogava fácil, tinha um estilo que dava gosto de ver. Ele nos deixou prematuramente, como eu já disse, fazendo o que mais gostava, logo após uma partida de futebol. Foi até difícil selecionar aqui as pessoas para participarem dessas homenagens ao Kaká. O primeiro que vem dar o seu depoimento em homenagem ao Kaká é o Valteir da Silva, ele que foi um dos grandes amigos do Kaká e faz aí a sua homenagem a este grande jogador que nos deixou aí há pouco mais de um ano. Hoje eu vim te falar de uma pessoa que fez parte da minha vida, tanto na parte do futebol como fora dela. Que um cara extrovertido dentro de campo, fora de campo, não tem nem o que falar. É do meu grande irmão Jaiminho, o Kaká. Um cara que onde ele estava, ele alegrava o ambiente. Não tinha tempo ruim com ele, só sorrindo. E fora de campo, uma pessoa que dispensa comentários. Uma pessoa do bem, sempre sorridente. E dentro de campo é um dos melhores que eu vi jogar na posição dele, meio atacante. Tanto na habilidade quanto na finalização. Um cara que era sempre pra cima. Você não via tempo ruim com ele. Era sempre sorrindo, brincando. Um amigo para todas as horas. Um cara que eu vou levar sempre aqui, ó, no fundo do meu coração. Que Deus o tenha. Te amo, Kaká. Você é meu irmão, cara. Do fundo do meu coração. Bom, quem também participa aqui desta homenagem é o Rogério Fernandes e o Douglas Santos, grandes amigos do Kaká, que também fizeram questão de dar aí o seu depoimento nesta homenagem ao Kaká, ele que nos deixou aí há pouco mais de um ano. Boa noite, rapaziada. O Mateuzinho mandou uma mensagem aí pedindo pra gente dar uma pequena resumida, né, no que foi a passagem do nosso amigo Kaká aqui na Terra. Bom, eu só posso falar que ele era um cara da resenha, bicho. Você sentava pra tomar uma cerveja com ele, conversar, ele ia te fazer rir, ia fazer uma sacanagem, ia zoar, ia chamar esse cara aqui de boca murcha. Ele ia te zoar, cara. Era um cara muito coração bom, cara gente boa, cara bom de resenha e craque de bola, né? Craque, pra dar uma caneta ali, vacilou, tomava mesmo e um abraço. E eu não vou esquecer, eu tava assistindo o jogo que infelizmente depois ele acabou sofrendo um infarto. E falei pra pessoa que tava do meu lado, falei assim, ó, fazia muito tempo que eu não via ele jogando desse jeito. Ele tava deitando na pelada. Tava deitando, mesmo um pouquinho acima do peso. Sempre foi diferenciado. O melhor camisa 10 que eu vi jogar. Do meu lado aqui, o Dodozinho. Não tem nem palavras pra falar dele, né? Um cara gente boa, do bem. Um cara que sentava e conversava, fazia a gente rir. Bebia cerveja, gostava de brincar, de zoar. E um cara do bem, né? Que Deus quis do lado dele. É isso aí, galera. Ó, eu tenho muita fé em Deus. Um dia a gente vai montar uma pelada top. E ele vai jogar no meu time, vai ser o camisa 10. E a gente vai entender tudo isso que está acontecendo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Bom, a turma que o Kaká jogava a sua tão esperada quarta-feira, né, do futebol, lá no Fute Show, também não poderia ficar de fora. Alguns amigos que jogavam junto com ele lá no Fute Show mandam também aí uma homenagem ao Kaká, que tem deixado aí muitas saudades a todos aqueles que estavam próximos do Kaká. Boa noite, galera. Nós aqui somos da turma de quarta-feira, jogava bola junto com o Kaká. O pessoal que frequentava aqui semanalmente, né? Todo mês aqui no Fute Show. Queria prestar uma pequena homenagem para a pessoa que ele foi, pelo jogador que ele foi e principalmente pelo amigo que ele foi. Para mim, o Kaká foi amigo desde pequeno, desde a infância. A gente teve bastante tempo de convivência. Então é difícil para mim começar a falar alguma coisa dele.
Então só queria falar que ele era um rapaz todo risonho, extrovertido e cheio de alegria. E mostrava isso dentro de campo. A gente praticava esporte toda semana. Vou passar para meus amigos falarem também. Com certeza vai deixar saudade, né? Saudade eterna. Jamais vamos esquecer dos momentos aqui nesse lugar aqui, depois do futebol, a resenha. Quando acontecia um imprevisto que ele não vinha, o futebol não era o mesmo, né? Quando ele não vinha. Então, imagina agora a gente ter certeza que nenhuma quarta ele está aqui com a gente. A falta é muito grande, a saudade vai ser eterna. Obrigado, pessoal. Só uma pequena homenagem e força para a família do Kaká. E só falar pro Kaká que ele vai ser eterno para sempre nos nossos corações. Parabéns, Kaká. E para fechar, o Matheus Fernandes, seu irmão, ele que estava junto com o Kaká, infelizmente, quando ele se sentiu mal e infelizmente veio a falecer. O Matheus também faz aí a sua homenagem e deixa aí um recado a todos. Eu peço até uma atenção especial no depoimento final do Matheus, ele que passou aí por essa perda irreparável, né, perdendo aí seu grande irmão. Eles que jogavam futebol junto, praticamente faziam todas as coisas juntos. Ele deixa um recado importante a todos vocês. Alô galera, eu sou o Matheus, irmão do Kaká. Falar do meu irmão é muito fácil, pela pessoa que ele era dentro de campo, então nem se fala. Um espetáculo de jogador, uma pessoa maravilhosa, um irmão que faz muita falta para mim, pelo acontecido, né? Foi ao meu lado que ele foi embora, mas eu sou muito grato ter ele como meu irmão. Para mim vai ser sempre lembrado. Agradeço todos os amigos aí, ó, que fez essa homenagem para ele. Um pequeno vídeo curto, mas tenho certeza que é de coração de cada um. Muito obrigado e meu irmão vai ser sempre eterno. Fique com Deus, gente. Obrigado, Flavinho, pela homenagem, viu? Que Deus te dê em dobro tudo que você está fazendo. Queria falar também que você que tem irmão, pai, avô, curta todo momento que você tem com eles. Fala que sempre o ama, igual eu fazia com meu irmão. Sempre falei com meu irmão que eu amei ele. E dê valor enquanto as pessoas estão vivas. Porque depois que morre, não adianta. E aí vai ficar só as lembranças. Alguns ficam com remorso. Dê valor nas pessoas enquanto elas estão vivas. Um abraço a todos. Bom, pessoal, é isso. A gente, através dessas 17 pessoas importantes aqui no esporte mocoquense, a gente gostaria que, através dessas homenagens feitas a esses 17 esportistas, todos aqueles que também já nos deixaram e tiveram aí a sua participação nos esportes aqui na nossa cidade de Mococa, também em Igaraí, São Benedito das Areias, que se sintam homenageados. A gente espera no próximo ano resgatar aí mais algumas pessoas que nos deixaram e trazer também as nossas homenagens a essas pessoas importantes ao mundo dos esportes aqui da cidade de Mococa. O Giro Esportivo vai chegando ao seu final nesta edição especial de finados. Semana que vem nós receberemos mais um nome de destaque no esporte mocoquense. A você de casa, mais uma vez o nosso muito obrigado aí pela companhia. É um prazer tê-lo aqui conosco no Giro Esportivo. Eu desejo a você um bom final de feriado, uma ótima semana, que você possa ter uma semana suave, abençoada, que você possa conseguir colocar aí em prática todos os seus pensamentos positivos. Para você, um forte abraço e até a próxima segunda-feira com mais um Giro Esportivo aqui pela TV Direta de Mococa.